Sociedade, e de antemão agradeço todas as mulheres aqui presentes, os homens presentes nesta roda de conversa, mas com muita responsabilidade. Então, aqui nós temos a autoridade do Poder Judiciário, a promotora, doutora Renata. Nós temos aqui autoridades do Executivo, a chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, a Clode, e a doutora Moura. E também nós temos aqui, representando a autoridade do Estado, a Major Jaqueline, né? Então, a gente espera passar para todos que nós estamos, que estão nos assistindo, a questão da importância da gente participar da sociedade como ser humano e como seres comprometidos com o bem-estar, né? Cada um no seu papel, no seu espaço, e como muitas mulheres gostam de falar, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Então, aqui agora eu quero passar então a palavra para a nossa jornalista Cibele, aqui da TV Câmara de Jacareí, para ela conduzir então esse bate-papo. Obrigada, Cibele. Obrigada pela presença de todos vocês. Só para clarificar aqui, a Jaqueline Pires, ela é do Comando da Polícia do Interior. Quem foi convidada foi a comandante Eliane Nicolucci, ela não pôde estar presente, e ela mandou a Jaqueline aqui muito bem para representá-la, e eu tenho certeza que vai fazer isso muito bem. O objetivo da gente estar promovendo essa palestra não, esse debate, né? A gente vai ter aqui um painel, e eu espero que seja bem descontraído, bem produtivo, mas o objetivo disso tudo é a gente falar sobre empoderamento feminino. Por quê? Porque não é muito comum, aliás, tem sido de um movimento bem recente, a gente vê mulheres no poder. Tanto é que a gente pode ver aqui que essas mulheres que estão aqui são bem jovens, porque é novo a gente ver mulheres, por exemplo, no comando da Polícia do Interior, mulheres como presidente do Legislativo, promotora, chefe de gabinete, procuradoria. É muito recente isso. E como que tem sido isso para elas? Como que tem sido isso para elas? Como que elas estão encarando tudo isso? Como que a sociedade, tanto os homens têm visto a autoridade delas, como as mulheres têm encarado a autoridade delas? Sobre isso a gente quer discutir, eu quero escutar o lado de vocês, o lado institucional, como presidente de Câmara, como representante do Judiciário, representante do Executivo, como comandante, como procuradora, mas também quero escutar o lado humano de vocês em relação a tudo isso, porque muitas de vocês talvez sejam esposas, talvez sejam mães, e a gente quer saber como que vocês lidam com tudo isso. Para começar, eu queria saber se vocês que são inovadoras, são pioneiras, estão na vanguarda disso tudo, vocês estão abrindo caminhos para outras mulheres que virão, se vocês têm sentido, desde que vocês começaram a carreira de vocês, uma mudança na opinião pública em relação à posição de autoridade que vocês assumem hoje. Quem quiser pode começar. Começar pelo começo, por favor. Começar por mim. Lucimar, muito obrigado pelo convite. Silene, doutora Renata, Major Jaqueline e a nossa procuradora-geral aqui, a Moira. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu vejo as coisas dessa forma. Nos últimos 60 anos, houve muito avanço na condição feminina, né? As mulheres foram para as escolas, hoje são a maioria das mulheres que se formam no ensino fundamental, médio e no ensino superior. Mais de 50% dos formandos são mulheres. O mercado de trabalho hoje é composto por mais de 50% de mulheres, né? As mulheres sofreram um processo de transformação muito grande nos últimos 60 anos. Só que, né, isso está consolidado? Não, não está. Por quê? Porque, apesar da gente representar mais de 50% nos bancos escolares, demonstrando a nossa competência, mais de 50% no mercado de trabalho, demonstrando a nossa importância no desenvolvimento da sociedade, né, nós não representamos nem 20% da força política. Ou seja, nossa representação, tá, no campo político, no campo da decisão política, não chega a 20%. Nos cargos diretivos das empresas, nós não chegamos a 30% de cargos de gerências e
nos cargos de direção. Nossos salários são 30% inferiores aos salários dos homens, no mesmo cargo e na mesma função. Nós ainda temos a dupla jornada. Nós estudamos, trabalhamos e somos majoritariamente responsáveis pelo cuidado da casa e dos filhos. Então, há muitos avanços para serem feitos, não é? A importância de estarmos aqui hoje, Lucimar, a importância da Semana da Mulher, é para que a gente não leve mais 60 anos para que a gente avance mais e consiga as conquistas tão desejadas de ter a representação feminina completa, não é? Em todos os níveis. Demorou 60 anos, bacana, avançou. Não pode demorar mais 60. A gente tem que discutir com a sociedade para que esses avanços ocorram com mais rapidez. Demonstramos já que somos competentes, somos capazes. Agora nós queremos ocupar, de fato, o nosso espaço na sociedade. E é óbvio que eu tenho 55 anos, eu acompanhei quase que toda essa trajetória feminina. Passei por várias fases. E foi muito difícil você se impor profissionalmente e criar 4 filhos. Eu tenho 4 filhos hoje criados, né, formados. Mas construir uma trajetória profissional, tá, uma inserção política na sociedade, né, e criar 4 filhos, com certeza absoluta, as mulheres sabem que não foi coisa fácil de fazer. As barreiras no campo profissional são gigantes. Eu costumo dizer o seguinte: a mulher é julgada da seguinte forma: se ela é sensível, se ela é compreensiva, se ela ouve as pessoas e tenta tratar com mais humanidade, é uma mulherzinha, ela não tem força, ela não é capaz, ela é fraca. Se a mulher, né, se impõe, tem uma liderança mais impositiva, mais assertiva, mais dura, né, ela está masculinizada. A profissão, o trabalho, o poder masculinizou essa mulher. É muito difícil a sociedade compreender que se trata de modos de liderança, personalidade, como os homens têm. Não é uma questão de ser mulher ou não ser mulher. Mas não, a mulher, ela está sempre sendo julgada na posição de liderança dela, né? Ou ela é fraca, ou ela é excessivamente forte. Não existe ainda um papel construído, tá, de uma percepção da mulher como um indivíduo, com as suas diferenças, e que tem que ocupar um espaço na sociedade, com a sua personalidade, com as suas características próprias, individuais. Assim como os homens. Nós não julgamos os homens porque ele é mais severo ou porque ele é mais sensível. Mas as mulheres nós julgamos. Julgamos a competência das mulheres, se ela é mais sensível ou se ela é mais forte. A competência dos homens não se julga por aí. Então, há muito ainda que a gente tem que avançar. E a minha trajetória política, na minha trajetória política, pessoal, profissional, com certeza absoluta, eu pude observar e sentir muito na pele, né, toda essa discriminação que ainda existe com relação às mulheres, né? É isso. Antes de mais nada, eu também agradeço imensamente o convite e é uma alegria imensa para eu participar aqui desse fórum de mulheres autoridades no município. Com imensa satisfação que eu gostei de abraçar essa oportunidade para trazer algumas reflexões. Eu gostaria de fazer algumas reflexões, essa seria uma oportunidade ímpar para isso. As colocações feitas agora foram extremamente pontuais, verdadeiras, todo mundo balança a cabeça, porque todo mundo sabe que é assim. Mas é interessante a gente trazer algumas reflexões de por que as coisas são assim. Porque se a gente não entende o mecanismo, como funciona, a gente não consegue operar mudanças. De forma muito rápida, é preciso fazer. Eu realmente sinto a necessidade de fazer uma pequena retrospectiva. A gente não pode. Eu fiz até algumas anotações aqui para não deixar de esquecer. Está tão em voga agora a questão da discussão de igualdade de gênero, a questão de gênero. O gênero é algo que pode se dizer, grandes estudiosos e especialistas hoje falam
gênero masculino, gênero feminino, é algo construído social e culturalmente, e varia e oscila de acordo com o momento da história, de acordo com o momento da sociedade, de acordo com o lugar do mundo em que está se discutindo isso. A mulher tem papéis que vão oscilar, o gênero feminino vai oscilar, e o seu papel dentro de uma sociedade varia. A gente está vendo agora na Arábia Saudita, a mulher acabou de ganhar o direito a dirigir, está sendo super noticiado, algo que para a gente choca. Mas a gente esquece que até 1932 a mulher não votava no Brasil. Não era considerada capaz. Assim como hoje, acima de 16 anos, qualquer um pode votar, há cerca de 86 anos, nesse país que nós estamos, nós não éramos consideradas capazes de votar e eleger um representante. Então, dá para vocês terem uma noção de quão novo é tudo isso nessa sociedade. Se a gente fizer uma retrospectiva e pensar que cada um de nós aqui, quando vê um bebezinho, quando vê uma criança numa família, ou de repente dentro da nossa própria família, e eu faço um retrospectivo para mim, eu tenho filhos. Todo mundo dá bonequinha para a menina quando nasce. Ninguém dá bonequinha para o menino quando nasce. E se desse? Ah, vai virar gay. Será que ninguém pensa que ele pode se tornar um excelente pai, aprendendo a exercer a paternidade responsável, os cuidados com o bebê, treinando como a menina treina desde pequenininha com a boneca? O menino é estimulado a receber fantasia de super-herói, espada, sempre agressividade, luta. A menina recebe o carrinho, tudo cor-de-rosa, bonequinha, para já se facilitar, já se familiarizar com as atividades domésticas. É algo que a gente não percebe e que é imposto sem nós querermos, desde quando uma criança nasce no seio da nossa família, no seio da nossa sociedade. E aí eu poderia ficar aqui elencando, eu tenho algumas apresentações que eu faço muito focadas nisso, e a gente vai mais a fundo, não tem espaço para isso agora, mas dá para a gente trazer inúmeros exemplos. Os desenhos da Disney. A Branca de Neve, nós crescemos com o desenho da Branca de Neve. A princesa linda, sempre sendo salva pelo príncipe. Ela precisa do amor do príncipe para ser feliz para sempre. A Bela passa o filme inteiro tentando mudar a fera, que é agressor, é violento, é um monstro, mas ela, com o amor dela e ela sendo linda e perfeita, ela vai fazer ele virar um príncipe no final. Até o sapo vira príncipe nos contos da Disney. E é assim que as mulheres são introjetadas desde o nascimento, a ser linda, a agradar o homem, e o homem, a fera, o agressivo, aquele que é o provedor e aquele que não cuida de criança e muito menos faz atividades domésticas. Essa é a sociedade que a gente vive. E aí a gente pode trazer, aqui eu tenho inúmeras propagandas que vocês vão se lembrar, desde a época dos nossos avós até os dias de hoje, que fazem a propagandas internacionais e no Brasil, mostrando um eletrodoméstico e dizendo a sua mulher vai adorar. É sempre coisas ligando. Gente, a gente fala do ano passado, não foi ano retrasado, como que é linda, recatada e do lar. A sociedade brasileira, a sociedade mundial ainda coloca a mulher numa situação de imensa desigualdade em relação ao homem. Então, quando a gente vê essas mulheres todas vencedoras, atuantes, em cargos de liderança, e aí a pergunta é feita, como vocês enxergam? Veja, só o fato de fazer essa pergunta para as mulheres já reflete a desigualdade com que é visível a olhos nus de todas as pessoas em relação a como a sociedade trata os seus homens e como a sociedade trata as suas mulheres. E esse disparate reflete nos números epidêmicos, que todo mundo, se pegar qualquer pesquisa no jornal, vê, de homicídios, de feminicídios, de violência doméstica, de agressão à mulher, assédio na rua, assédio no trabalho, assédio, relações sexuais não consentidas, estupro porque estava usando uma roupa curta, e por aí vai. Os números são epidêmicos, são gritantes, são alarmantes. E, segundo, se vocês entrarem e pesquisarem na internet, o Fórum Econômico Mundial tem uma calculadora e que ela calcula quanto tempo que levará, na toada que nós estamos hoje, de trabalhar a igualdade de gênero do ponto de vista educacional, porque é uma questão de educar a sociedade para pensar diferente. Demoraremos, se tudo continua como está hoje, 213 anos para o mundo alcançar uma igualdade efetiva entre homens e mulheres. O Brasil, na lista de desigualdade, sendo o número 1, o que tem mais igualdade de gêneros, e quanto maior o número, mais desigual, o Brasil está em 79 na lista de desigualdade. Para cada $1 que um homem recebe no Brasil, a mulher recebe 1,72. A representatividade
da mulher em todos os lugares ainda é pequeno. No Ministério Público, temos muito menos promotoras. E hoje, temos muito mais. Mas se a gente pegar o número global e pensar há 20 anos, eu sou promotora de justiça há 20 anos. Mas a gente pega concursos anteriores aos meus, não tinha promotora de justiça, não tinha juíza de direito. E quando a gente começa a se sentir junto com essa educação da sociedade, nós começamos a ver essa representatividade de mulheres ocupando cargos, é na hora que a gente consegue fazer a sociedade efetivamente enxergar e a mulher não se sentir limitada pelos papéis culturais que essa questão de gênero lhe coloca, porque o problema do gênero é exatamente limitar. Na hora em que você apresenta o mundo do gênero feminino para uma menina e do menino, você já está dizendo tudo o que vem no pacote. Você é uma menina, você tem que ser meiga, você tem que... E você não vai... Quando eu falei que queria ser promotora há 20 anos, mas promotora não combina, você é tão delicadinha. Como assim? Delicadinha. Percebam que, assim, quando a gente apresenta socialmente um gênero para uma menina e para um menino, nós estamos limitando. Os estudos mostram que isso é limitante, porque você diz o que ela deve fazer, quem ela deve ser, como ela deve se comportar. E aí a importância da representatividade, de estudos mais aprofundados e de educação em relação a de gênero, que tem-se tanto preconceito hoje, de forma absolutamente equivocada. Fala-se da questão de gênero como que se falasse ninguém mais pode ser homem, ninguém mais pode ser, de forma de gente que desconhece os estudos científicos e sérios a respeito da desigualdade de gênero, porque o objetivo desses estudos é exatamente eliminar essa diferenciação incapacitante e limitante, para que aí sim, como foi dito aqui, a mulher efetivamente possa ser o que ela quiser e estar no lugar que ela quiser estar. Já me estendi, já passei do ponto. A pergunta, na verdade, é que eu tinha que fazer uma introdução, eu nem respondi a pergunta, eu tinha que fazer essa introdução para tentar explicar, do meu ponto de vista, a dificuldade da gente conseguir partir para uma série de soluções e buscas e igualdade sem a gente entender de onde vem tudo isso. É muito difícil. A gente, às vezes, recebe o nome de autoridade e a gente que sempre leva a vida muito a sério e assume as responsabilidades primeiro. Eu sempre aprendi que ninguém dá o que não tem. Então, para mim, ocupar um espaço, eu tenho que primeiro entender o meu potencial, buscar o conhecimento e saber que não é fácil. Eu sei que todas as que estão aqui têm um território de trabalho diferenciado, mas no campo da política o desafio é muito maior. Porque ainda nós trabalhamos com a enculturação de que a política ela é um campo de assistencialismo. O que eu não consigo bater na porta da prefeitura, eu venho no legislativo e consigo. Infelizmente, muitas pessoas acabam atendendo para fazer um cadastro de cidadão e depois a sociedade fica como está. Aqui a gente tem um histórico de vida. Eu vim de família pobre, né? E uma coisa que a minha mãe muito humilde, meu pai pedreiro, família inteira pedreiro, e uma coisa que eles me ensinaram a viver com o suor do trabalho. E minha mãe ela falava assim, antes de você reclamar de alguma coisa, você olha para trás. Então, alguns conselhos simples da minha mãe, e o primeiro, o testemunho de vida dela, de honestidade, me fez eu me jogar no campo político por conta da gente aproximar dos iguais. Né? Eu trabalho em comunidade carente há mais de 30 anos e a gente vai vendo que as pessoas, ela mais do que uma cesta básica, ela tem um direito mais amplo. Então, e foi surgindo daí a vontade, então, de entrar na política. E hoje a sociedade nossa, ela tem o ser político de várias formas. A gente tem o ser político, você participando como cidadão dos conselhos que discutem a política pública, na qual você depende, na qual a sua família depende. E assim, a gente vê que as mulheres, elas têm se jogado mais. E muitas vezes, para a gente ocupar a posição como autoridade do município, nós temos que impor mesmo a nossa personalidade, mas a gente impõe também a nossa responsabilidade e seriedade nisso. Então, para mim, política é coisa muito séria. Eu busco muito coletivo.
E talvez, muitas vezes, eu não sou a política ideal, porque nós vivemos num país que ainda está escravizado. Escravizado pela discriminação, escravizado pelo preconceito, escravizado pelas indiferenças, né? Escravizado ainda pela pobreza, porque tem muitas pessoas que entenderam, eu sou pobre, não vai mudar a minha vida, e fica assim. Se eu pensasse assim, quando eu olhava para minha mãe, que era analfabeta, para o meu pai, que trabalhava o dia inteiro, e mal conseguia dar o sustento para a gente, eu não chegava onde eu estou. Né? Então, foi muita persistência, muitas lágrimas, muito esforço. Para mim chegar aqui hoje como autoridade do município de Jacareí, foi 18 anos querendo entender a política. A política no que eu tenho direito e no que eu tenho dever. Hoje, como presidente da Câmara Municipal, eu tenho o dever de zelar pela responsabilidade de fazer com que os atores políticos dessa casa entendam que nós devemos influenciar no cotidiano do executivo, no cotidiano também do judiciário, para a gente poder melhorar a vida da cidade, das pessoas. Então, aqui a responsabilidade é muito grande, e muitas vezes o pessoal não entende isso. Porque, muitas vezes, tem pessoas aí acomodadas que, talvez, na nossa explanação, eles vão entender que é preciso despertar. Não adiantou só a emancipação das mulheres ocupar uns espaços de autoridade, de poder. Né? Não adianta só isso. Adianta a gente conquistar as outras mulheres e saber que todo mundo tem o seu papel fundamental na sociedade. Se a gente quer mudar a sociedade hoje, a mulher ela tem um diferencial do poder quando é dos homens. Ela busca parceria, ela busca passar o conhecimento para as pessoas, né? E ela busca também fortalecer isso. E a mulher ela não pensa só na outra mulher. Ela pensa em melhorar a família, melhorar a sociedade. E muitas mulheres ainda não se despertaram para isso. Né? Só vai saber a dificuldade de ter alguém com dependência química na família quando você tiver um. Só vai saber a dificuldade de um pai de família estar desempregado, ou uma mãe de família também, que hoje a sociedade obriga todo mundo a precisar trabalhar. Se lançar o trabalho, quem tá sentindo. Né? Então, hoje a sociedade ela clama por mulheres audaciosas, porque a mulher ela tem, por ser esse ser que só ela de unir e de modificar e transformar, porque ela não faz isso sozinha, ela quer levar mais pessoas junto com elas. Então, enquanto a vida pessoal que a Cibele falou, eu não sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E muitas vezes o pessoal acha, porque a gente é solteira, é tudo muito mais fácil. Não é. Porque nós também temos que ter uma vida social. E a política, por si só, ela nos faz, como é um campo de ideias, um campo de fortalecimento, um campo de construção, é muito difícil ser entendido. Porque a gente sabe, aonde existem dois seres humanos, o pensamento é diferente. Né? Há conflito, e esse conflito eu acho importante, essa discussão. Então, a gente tem que não se apegar muito nos pontos negativos da nossa vida, mas se lançar, né? Ter um foco e ir em frente, se lançar. Então, eu acho que é por isso que a gente está aqui. Né? Então, nós temos os nossos gostos, nós temos os nossos gostos pela música, nós temos necessidade de ter entretenimento, de lazer. Nós temos necessidade de estar em convívio com as outras pessoas. Nós somos autoridades, mas nós temos as mesmas necessidades que todo mundo. Só que nós temos uma coisa a mais: a responsabilidade de fazer bem o que nós estamos aqui representando. Então, enquanto mulher na política, a gente sabe que uma dificuldade hoje, isso é cultural no Brasil, as mulheres não confiam nas mulheres. Então, se a gente quer mudar a sociedade, o primeiro passo, você, mulher, é confiar nas mulheres. Né? E agora, se for caminhar com ego, eu, por exemplo, se perguntarem para mim hoje qual que é a marca de roupa, de carro, eu não sei, porque eu aprendi a viver no simples, mas é o meu mundo. É o meu mundo. E nesse mundo que eu cresci, que eu busquei estar onde está. E por isso que eu falo também, tem muitas pessoas que muitas vezes ela coloca o potencial nela na situação que ela vive. Eu sou pobre, eu não vou chegar até lá. Eu não preciso estudar. Eu não preciso aprender. Isso aqui está bom.
Enquanto você achar que o seu mundo está bom só para você e você não se preocupar com o outro, nós nunca vamos mudar a sociedade. Então, que a gente possa nos doar mais, né? E assim, e pensar um pouco mais, né? No meu potencial. Será que eu estou colocando todo o meu potencial para fora? Será que eu estou ouvindo mais? Será que eu estou aprendendo mais? Porque, para mim, a vida é um eterno aprendiz. Eu sempre valorizei a experiência das pessoas que já estão atuando em certas áreas há muito tempo. Então, a gente é comprometido com a sociedade, comprometido com o ser humano. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Apesar que foi a coronel, mas ela não pôde estar presente, eu vim representá-la. Bom, dentro da corporação militar, o pessoal pode achar que existe um machismo, né? Mas, graças a Deus, eu vou completar agora, dia 26 de outubro, 30 anos de Polícia Militar. Eu entrei na Polícia Militar como soldado em 1988 e sairei no penúltimo cargo, que é tenente-coronel. Hoje eu sou major, quando eu for aposentar, eu passo a ser tenente-coronel. E, como toda profissão, existe, sim, o machismo. Mas eu acho que a quebra da fragilidade da mulher só tem uma forma, que é o conhecimento. Se você estudar, mostrar a todos, homens ou mulheres que trabalham junto com você, que você conhece o que você faz, detém o conhecimento e cumpre todas as missões, não há ninguém que vai falar para você que você é frágil, que você não consegue alguma coisa, tá? Na polícia, até em 1996, quando eu saí da Academia do Barro Branco, nós não poderíamos, as mulheres, trabalharem na rua. A mulher, ela foi... quando começou as mulheres na Polícia Militar, era para trabalhar com crianças, com idosos, assistência social. E em 1996, quando eu saí da Academia do Barro Branco, também não poderia. Nós tínhamos... as policiais femininas trabalhavam na administração e as oficiais trabalhavam também em sistema de cuidados com criança, com idosos, né? E aí quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, o comandante falou para mim assim: olha, você vai trabalhar como comando de força. Comando de força aqui, todo policiamento que tem na rua é gerenciado por um tenente, tá? Então, o planejamento é de um capitão, mas o gerenciamento e a fiscalização é de um tenente. E ele chegou para mim e falou assim: olha, apesar de não poder, mas aqui em São José você vai trabalhar na rua. Eu falei: tudo bem. Aí, na Polícia Militar, sempre tem a hierarquia. E é assim: o mais antigo escolhe. Depois, o que sobra é para o mais moderno. Isso não vai mudar em toda a carreira militar. Aí eu cheguei, na rua, a turno é de 12 por 48, então você trabalha hoje de manhã, amanhã você trabalha à noite e folga 2 dias, né? Então, são 4 tenentes que precisam para trabalhar na rua. Aí chegou o mais antigo: eu quero tal horário. Aí chegou o outro: eu quero tal horário, e sobrou o período noturno para mim, tá? No começo, como não tinha mulheres trabalhando na rua, os policiais, eles vão te testar. Eles vão te chamar no interior de uma favela, para ver se você vai, tá? Eles vão te chamar num suicídio, que acho que é a pior coisa, você ver uma pessoa enforcado com uma corda e com a língua para fora. Eles vão te chamar. Mas aí, se você mostrar que você não tem medo e conhecer da sua profissão, eles jamais vão te testar, ou se eles vão questionar o seu comandamento. Eu não tive problema nenhum nesse quesito, porque a primeira semana eles vão te testar. Aí você leva numa boa, conversa, brinca, e depois eles vão verificando que você tem condições, aí eles começam a te respeitar, certo? Trabalhei durante 4 anos na rua, depois comandei companhias, e hoje eu estou na função de coordenadora operacional aqui de Jacareí. Tá? Então, sobre o meu comando, eu tenho 2 capitães que cuidam, uma capitã Adaína, que cuida da primeira companhia,
e o capitão Mazzoni, que cuida da segunda. Então, toda a parte operacional do policiamento aqui em Jacareí é coordenado por mim. E não tem problema. Então, eu acho que a fragilidade da mulher começa, e o sucesso, nos estudos. Se você conhece, sabe o que você faz e faz da melhor forma possível, todos vão te respeitar. Obrigada pelo convite também. Eu compartilho o entendimento de todas vocês. Eu acho que a mulher... Eu já estou como procuradora-geral do município. Até então, nós nunca tivemos uma secretária de assuntos jurídicos mulher, né? Então, eu sou a primeira procuradora-geral do município, mulher. E os desafios, para mim, como mulher, são imensos. Eu acho que quando a mulher ela tem a oportunidade de assumir um cargo de direção, eu acho que a gente tem que se dedicar infinitamente. A gente tem infinitamente mais para aquilo do que o normal, porque a gente tem trabalho, a gente tem casa, a gente tem filhos, a gente quer estudar, a gente quer cuidar da gente, e eu sinto que a gente tem que se esforçar muito mais do que talvez um homem precise se esforçar, porque eu conheço pessoas, amigas, que ainda ficam em casa cuidando dos filhos, têm vontade de trabalhar, de estudar, e não trabalham, não estudam, porque os maridos não deixam. Eu conheço ainda hoje, né? Então, a dificuldade é imensa mesmo. E a mulher fica numa situação tão complicada que ela não consegue, não vê saída para conseguir trabalhar, para estudar, porque dentro da própria casa ela não tem apoio do marido, né? Então, eu sinto essa dificuldade, assim, que eu tenho que trabalhar, eu tenho as minhas coisas em casa, tudo, mas, assim, aos poucos, eu acho que a gente consegue, como 60 anos, né, para conseguir ocupar tudo isso. No trabalho em si, como eu sou a primeira servidora pública efetiva a assumir o cargo de procuradora-geral, e então, na época, secretária, né? Pela questão, acho que talvez da fragilidade, não sei, eu sou uma pessoa assim muito sensível, muito... Eu acho que eu sou delicada, talvez isso as pessoas entendam como uma fragilidade, né? Mas eu não me sinto delicada, não me sinto frágil. Eu falo que eu me sinto um trator. Eu me sinto um trator, verdadeiramente, assim, sabe? A gente corre para lá, corre para cá, conversa, a gente resolve problemas assim grandes, né? Até imensos, que, enfim, eu me sinto de fato um trator. E eu não me sinto delicada, não, e não me sinto frágil, apesar de muita gente achar que eu sou frágil, sou delicada, sou uma princesa, e eu não sou uma princesa. E em relação a filhos, né, a minha filha, eu queria ter feito o quarto dela todo azul, de fundo do mar, mas foi proibida, sabe? E hoje a Catarina não gosta de bonecas, ela gosta de bicicleta, de patins. E, assim, não é uma criança, de fato, e eu não estimulo, ela faz o que ela quer, né? Assim, no sentido de escolhas. Então, assim, eu sinto que o mundo está mudando realmente, mas eu acho que a gente mesmo precisa mudar, é uma questão cultural, né? Eu entendo dessa forma. É profundo. A Major Jaqueline tocou num ponto que eu acho que todas nós aqui vamos concordar, né? Na medida que você assume um papel relevante na sociedade, um papel profissional, nós vamos ser testadas de todos os jeitos, né? Quando eu assumi a Secretaria de Governo na Prefeitura de São José, que é uma pasta que coordena todas as outras secretarias e faz a articulação política, né, do governo com a Câmara Municipal e com a sociedade civil organizada, com as comunidades, ou seja, o braço direito do prefeito tem uma relevância muito grande dentro da administração. Eu, durante 6 meses ininterruptos, né, a imprensa, toda ela, tá, dizia que eu não aguentaria um ano.
6 meses dizendo que eu não aguentaria 1 ano. Que uma hora porque eu não tinha jogo de cintura, que eu era dura demais. Outra hora porque eu tinha levado puxaram meu tapete na Câmara porque eu não soube ter força suficiente para comandar a discussão, a relação do governo na Câmara Municipal. Né? Oscilava entre uma coisa e outra. O fato era, eu não aguentaria aquela posição de poder mais do que 6 meses. Mas, como a Major Jaqueline, né, disse tão bem, a gente tem que resistir. Né? E olha a história como ela se configurou. É uma pasta tão dura que nenhum homem conseguiu ficar mais do que 4 anos ininterruptamente nesta pasta na cidade de São José dos Campos, ao longo de sua história inteira. Eu fiquei 8 anos nessa pasta, para provar. Né? Foi sacrificado para mim? Foi muito. Era muito duro o trabalho. Eu podia ter saído espontaneamente no meio do caminho. Mas eu fiquei. Fui convidada para ficar, fiquei. Fiquei 8 anos para provar o seguinte: nós podemos, sim, como qualquer cidadão, né, exercer papéis de liderança, papéis importantes, papéis significativos na sociedade. Né? Fiquei contra tudo e contra todos. Assim como acho que todo mundo aqui tem um pouco dessa experiência. Só para... Acho que ela nem sabe, mas eu sou de São José dos Campos, trabalhei no 1º Batalhão 21 anos, e então peguei toda a gestão dela na Secretaria de Governo. E no nosso ambiente, ela é conhecida como a mulher mão de ferro e inteligentérrima. Tá? Então, há muitos comandantes, né, a maioria, os comandantes lá em São José que passaram, homens, né? Pelo período que eu estive lá. Né? Pelo período que a senhora esteve, eram homens. E eu ficava escutando os comentários. E eles falavam assim, eu vou lá na reunião com a Clode, e sempre voltavam falando. Realmente é uma mulher super inteligente. Então, acho que é isso o sucesso nosso. Então, mas é interessante essa colocação. Olha só, a gente está concluindo aqui que a mulher vai ser respeitada na hora que ela provar que é competente e sabe o que faz. Percebe a dificuldade que a gente tem que estar sempre provando que a gente tem condições. E vamos falar que o que tem homem incompetente que é naturalmente respeitado é uma situação de bastante desigualdade mesmo. No meu âmbito jurídico, vou completar esse ano 21 anos de Ministério Público. Aliás, obrigada pelo novinhas, eu adorei. A gente engana bem, né? Um monte de creme para juvenil. Mas é interessante porque eu acho que hoje, com a minha própria postura, que a gente amadurece, a gente ganha, muito provavelmente, uma postura diferenciada, vai ficando com um ar mais sério, mais sério não, mais senhoril. Acho que esse respeito acaba vindo de uma forma mais... já provo o tempo todo que eu tenho condição, que eu sei fazer, que eu faço com garra, com competência, né? Mas meu início de carreira, eu gosto de lembrar, é muito novinha. Eu vejo fotos, eu falo, nossa senhora, né? Bochechudinha, uma carinha, acho que até as roupas que eu usava, meu Deus, e eu morri de ouvir a seguinte pergunta quando batiam na porta e entravam no meu gabinete. Mocinha, o promotor está aí? Putz, era eu. Né? Isso todos os dias. Não, pois não, o promotor. Falou, não, estavam esperando, acho que um homem grisalho, barbudo, e era um choque, cada vez que era eu. Eu tenho experiências muito interessantes para contar, trazendo um pouco mais para o lado pessoal. O Ministério Público, aliás, uma pequena correção, foi mencionado o Poder Judiciário, mas o Ministério Público é um órgão à parte, desvinculado do Poder Judiciário. Eu sou promotora de justiça, integrante, portanto, de carreira do Ministério Público. E quando eu ingressei no Ministério Público, é um concurso estadual, é uma carreira paralela da magistratura. Você presta um concurso, você passa, e os processos de promoção, remoção, todos são carreiras irmãs, inclusive com equiparação constitucional. Quando eu ingressei no Ministério Público,
é estadual, mas eu primeiro passei um concurso e assumi, fui promotora de justiça no estado de Minas Gerais. Um período inesquecível da minha vida. Fui mandada, na época, né, quando você ingressa, te mandam para onde estiver precisando cobrir o buraco. E aí eu vi a minha primeira grande constatação de que eram pessoas muito humildes, sem nenhum tipo de estudo, pessoas muito se mandavam com o facão na cintura, e que olhavam para mim e falavam: eu posso ir preso, mas não pago para essa vadia pensão, nem que a vaca tussa. Morro e não pago, e não vai ter quem faça eu pagar. Respeito nenhum pela figura. Eu cheguei a perceber que na primeira vez que eu falei grosso, tentei bater na mesa e tentei falar que ele tinha que pagar, ele riu, só faltou tirar a peixeira para mim. E eu falei: meu Deus, tá vendo? Se fosse qualquer homem, que não precisa nem ser juiz, tivesse de terno e gravata, já ia se chamar de doutor, e todo mundo iria falar amém. Porque nessas horas, aqui, Jacareí, se alguém aparecer de fórum, no fórum de terno, vai ser chamado de doutor. As funcionárias do fórum viram para as advogadas e mulheres e falou: oi, querida, tudo bem? É assim, não é querido para o homem, é doutor. Basta estar de terno e gravata. Ninguém vai falar querida para mim, porque a minha cara não vai permitir isso atualmente. Mas eu observo como é que as pessoas... É diferente o tratamento. Mas, voltando ao assunto, falei: meu Deus, eu não vou conseguir na marra fazer esses homens pagar a pensão. Mas eu queria resolver aquela situação que, para mim, era gravíssima na comunidade. E aí eu desenvolvi... Aí que o maior chaveco... Eu aprendi que eu tinha que chavecar. E como que eu vou conversar com essas pessoas e convencê-los? E foi muito interessante, porque foi um trabalho, depois eu fui reconhecida e até premiada por isso. Comecei a fazer um trabalho literalmente de chaveco. E esses homens durões saíam de lá super felizes, pagavam alimentos, eu conhecia filho, ficava melhor amigo, e ainda queria trazer galinha de ponta cabeça no dia seguinte, lá viva, para me agradecer, obrigado, que você sentiu... E aí eu pegava esses acordos que eu fazia, encaminhava por fax para um juiz que estava em Montes Claros, a 300 km de distância, para homologar, e aquilo ali valia como título executivo judicial. Foi de grande ensinamento para mim. Mas foi naquele momento que eu aprendi a duras penas que, diferentemente do homem, que bastaria bater na mesa, o homem bate na mesa, fala grosso, todo mundo morre de medo. Nossa, esse juiz é muito bravo. Se a mulher bater na mesa e gritar, ela é histérica, não está num dia bom. Está precisando de homem, ou vai ver que está naqueles dias. É isso. Estudos mostram até que o timbre de voz é relevante nessa avaliação inadequada. Que a mulher nervosa ela fica mais esganiçada, e isso é interpretado de uma forma absolutamente inadequada. É assim que funciona. Nós fazemos isso com as mulheres colegas nossas, com pessoas com quem a gente trabalha. É algo culturalmente arraigado na sociedade. E eu descobri naquele momento que nós, mulheres, para provarmos o tempo todo que temos condições e capacidade, temos que nos esforçar 3 vezes mais. A autoridade que é naturalmente reconhecida no homem tem que ser arrancada a duras penas da mulher. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, dizer que somos, sim, vencedoras, mas é algo que vai demandar muitos anos de educação, começando na grade curricular escolar, para a gente pensar em sociedades mais evoluídas no futuro. A doutora Renata fez um relato que eu acho extremamente importante, um aspecto dele. Quando a mulher se coloca no mercado de trabalho, tá? Quando a mulher assume uma posição de comando, uma posição de relevância, tem um fator feminino que contribui demais para um exercício profissional mais produtivo, mais assertivo, mais competente até em alguns aspectos, né? Essa necessidade que a doutora Renata sentiu, né, de atender aquela comunidade, dar uma solução para aquele problema, tem muito de feminino nisso, né? E o fato da gente brigar, né, pelo nosso espaço, pelo reconhecimento da nossa capacidade, da nossa liderança, não significa que a gente deva abrir mão disso. Porque isso é um aspecto importante que a gente pode trazer para a sociedade, para transformar a nossa sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. Eu sou mãe de 4 filhos e exerço o papel de liderança há muitos anos. Agora, eu acho que a minha trajetória pessoal, familiar, né, de mãe, ela só tem a contribuir quando eu me relaciono com os meus subordinados, por exemplo, com as pessoas que eu lidero.
Porque é o aspecto feminino de saber ouvir, é o aspecto feminino de se colocar no papel do outro, é o aspecto feminino de entender o sofrimento do outro, de ser um pouco mais compreensível, de conversar, de explicar. E esses aspectos femininos, no mercado de trabalho, no exercício, tá, profissional, no exercício da liderança, eles são positivos, eles agregam para a sociedade. E eu acho que a gente não pode abrir mão disso. Isso é assim, nós temos que conquistar nosso papel, mas o nosso papel com as nossas características femininas e pessoais. Essas têm que ser respeitadas. Eu também queria contribuir também essa questão da gente ser avaliada, o rótulo da sociedade de físico, de imagem, né? Quem me conhece sabe que eu não mudei muito. Sou simples no meu vestir, continuo indo nas comunidades, continuo indo nas casas das famílias humildes. Eles falam, nossa, agora estou recebendo a presidente. Não, estou recebendo a Lucimar mesmo. Mas, assim, a gente vê que ainda falta o pessoal respeitar as autoridades por si só. Porque eu lembro que uma vez eu fui resolver um problema no equipamento público. Eu estava muito simples, cabelinho preso, né? E a atendente, eu falei assim, eu sou o presidente da Câmara, eu vim aqui resolver um problema que eu tenho que resolver porque aconteceu dentro da Câmara Municipal. E daí ela vira assim, ela vira para outra e fala assim, se ela é presidente de Câmara, quem que eu sou? Né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas que não soma para a vida nossa comunitária e sentido de convivência. Então, muitas vezes, o pessoal às vezes não entende o nosso posicionamento, mas nós temos que falar com autoridade, sim. Nós temos que levar a nossa vida com muita responsabilidade. E, às vezes, por conta disso, a gente, no caminho político, por exemplo, a gente acaba perdendo muitas pessoas queridas porque elas não entendem o nosso papel enquanto gestor de políticas públicas. A gente tem uma obrigação muito grande, porque atrás das nossas ações tem muitas pessoas que dependem disso. Atrás no posicionamento de atitude de uma promotora tem famílias. Atrás de uma boa atuação da Polícia Civil tem pessoas. E a política, ela é um campo diferente de trabalho. Porque nós trabalhamos na organização das ideias, em projetos de vida. Então, não dá, a gente só vai mudar, eu espero não chegar nesse tanto de 215 anos que a promotora falou, para a gente chegar realmente numa sociedade que é sonho de cada um de nós. Porque todo ser humano ele tem o direito de ser feliz e viver num ambiente agradável. E com o mínimo necessário para sobreviver. Hoje a gente vê muitas dificuldades nesse sentido. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e, às vezes, as pessoas não entendem e, muitas vezes, não se coloca no nosso lugar de que nós estamos fazendo um trabalho que não é para mim. Esse trabalho, essa ação de seriedade e responsabilidade, não é para mim. É para as pessoas no qual a gente tem o dever de fazer valer os direitos dela. Então, nós precisamos quebrar isso daí da sociedade. Muitas vezes, a gente coloca muito afetividade no lugar da responsabilidade. Então, e às vezes, eu trabalho no setor público há 25 anos, quantas vezes a gente fala que torce pelo outro, mas quando o outro recebe a oportunidade de receber um cargo, uma função maior, já muda a amizade. Porque você não torce para que o outro seja feliz. Então, a gente vive nessa sociedade que a gente precisa quebrar isso. E as mulheres, quando elas assumem postos de autoridade, de chefia, nós temos que ter uma pedagogia especial, muitas vezes. Né? Mas, assim, a responsabilidade, o jeito de falar nosso, quem me conhece sabe que meu jeito de falar, muitas vezes, parece que sempre que eu estou brigando. Mas é a responsabilidade e o peso do desafio, porque assumir... defender direito das outras pessoas que nunca ouviram falar de você, brigar por pessoas que estão lá, o poder público não chegou lá ainda, está sofrendo, brigar pela vida, lutar pela vida. Então, eu não tenho que cuidar de um, tenho que cuidar de vários. Então, esse senso da política que nós temos que tomar pertence. E todo ser humano é um ser político, né? Agora, a gente chama a atenção aqui das mulheres. Elas assumir mais as suas posturas, fazer ser respeitada pelas roupas que usa, pelo gosto que tem. Mas, assim,
essa responsabilidade mesmo, porque não é fácil estar no lugar da gente, né? Não é fácil. A gente, nenhum chefe é bom, né? Nenhum chefe é bom, mas a gente tem que usar de uma pedagogia bem especial. E a gente, enquanto mulher, nós temos que usar mais a pedagogia do amor. Mas muitas vezes esse amor não é querer só pegar no colo, mas também fazer com que a pessoa dê uns passos para frente. E muitas vezes a gente não é entendido, mas faz parte do papel da gente enquanto responsável pela instituição, responsável pela vida das pessoas. Então, é muito sério. Então, acho que deu para ver o perfil das mulheres que estão aqui, cada um no seu campo, que a palavra-chave é, primeiro, ama o que está fazendo, e segundo, é responsável na execução da tarefa que lhe é dada para responder à sociedade. Então, que todo mundo possa também observar isso, né? Responsabilidade. Vocês já tiveram a autoridade de vocês questionadas por homens, certamente, a Renata já contou exemplos, mas além de homens que estão subordinados a vocês, pais, maridos, e vocês já tiveram a autoridade de vocês questionada por outras mulheres também, porque a gente sabe que as mulheres podem ser bem ferinas, né? Podem ser bem rotulativas também. Ah, lá vem a general, lá vem a sargentão, está chegando. Eu quero que vocês, certamente isso já aconteceu com vocês, mas que vocês, quem puder, contar alguns exemplos aqui para a gente de situações que vocês viveram também nesse sentido. Bom, sei que esse evento está sendo gravado e a pessoa que eu vou falar, às vezes, pode ficar chateada. Eu entrei na Polícia Militar em 1988, como soldado. Aí fui galgando cargos, cabo, sargento. E aí resolvi um dia, eu falei, eu vou entrar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que é para ser oficiais, né? Tenente até coronel. E ali eu resolvi estudar. E estudei muitas horas, madrugadas estudando. E aí passei no concurso. Só que lá tem várias etapas, né? Tem o concurso teórico, depois tem o exame médico, depois tem o exame físico e, por último, tem o exame psicológico. Aí eu passei, fiquei sabendo, eu trabalhava em Ribeirão Preto, cheguei em casa, falei, pai, falei para os meus familiares, eu passei no concurso, só que tinha várias etapas. Aí meu pai, estava todo mundo almoçando, ele falou assim, mas não fica contente, não. Se uma loira empatar com você, ela entra e você fica. Aquilo, para mim, assim, foi um choque na hora. Falei, nossa, meu próprio pai, né? Mas isso não levou eu a ficar desmotivada. Entrei na academia e falei assim, bom, como eu provar para o meu pai que não existe isso? Olha, pessoal, são 4 anos de estudo, muito estudo. E lá todo concurso, ou todo curso dentro da Polícia Militar, você tem colocações. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, e assim vai. Eu entrei, nós éramos em 402 alunos oficiais, estudei. Primeiro ano, fui segunda colocada, primeiro ano eu fui segunda, segundo, terceiro e quarto eu fui primeira colocada. Aí, falei, não, eu vou mostrar para o meu pai que os filhos dele têm, né? E ali eu fui, estudei. E na formatura, quando você tem o primeiro colocado, você tem toda uma pompa, né? Você desfila sozinha, você recebe a espada, que é o símbolo do oficial, da mão do governador. E nesse dia, primeira mulher a ser primeira colocada, nunca, e sempre era assim, tinha o quadro feminino e o quadro masculino. Até 1992, nós tínhamos o quadro feminino, então eram soldados femininas, e o quadro masculino. Não existia um quadro único. E na academia também existia quadro feminino e quadro masculino. Então, teria o primeiro colocado masculino e o primeiro colocado feminino. Aí o comandante, naquela época, falou,
esse ano não vai ter o primeiro colocado feminino e nem o masculino, vai ter um só. Quem for o primeiro é o que vai ser. E eu consegui essa proaça, né, de tanto estudo. E aí no dia, mas olha, eu não sei quantas palavras não eu falei para a imprensa, porque todo mundo queria entrevistar a primeira colocada feminina, que nunca teve. Mas aquele dia, para mim, a única coisa que eu queria é estar lá se formando e vendo meu pai lá na tribuna lá, e eu consegui provar, olha, eu consegui, entendeu? Aí depois que terminou a formatura, todo mundo ia lá falar com meu pai, parabéns, a sua filha, a primeira colocada, e aquilo foi um orgulho para ele, né? E até hoje porque ele também é militar, né? Então eu acho que a única forma de você mostrar mesmo para as pessoas é o estudo, tá? O estudo. E depois de muito tempo eu vim a saber aqui quando eu fui fazer o curso para ser oficial superior, você tem que fazer um mestrado dentro da polícia. E eu vim ficar sabendo que foram várias tentativas de tirar a minha primeira colocação dentro lá da academia. Mas não conseguiram porque a nota era muito alta, então não tinha como o segundo colocado passar na minha frente, né? Então eu acho que nós não devemos ficar assim, disputando espaço com os homens. Tem espaço para todos, tem para os homens, tem para as mulheres. Eu acho que nós temos que fazer o homem como um amigo, como um apoio nosso, e nós a eles, entendeu? Porque nós aprendemos muito com eles e eles vão aprender muito com nós. Isso que a Polícia Militar fez eu aprender, entendeu? Que existe espaço para todos. E a partir do momento que você para de enxergar um homem como um obstáculo para você, ou como olha, eu tenho que provar mais para ele, e sim colocar ele do lado e falar, vamos junto, vamos conseguir, vamos fazer, o que você tem de ideia, trabalhar em equipe, aí você consegue também muito sucesso dentro do que você faz. Eveline, só rapidinho, estou curiosa. As mulheres, como que as mulheres encaram você como sendo autoridade, e autoridade até algumas sobre seus maridos, autoridade nas ruas, como que as mulheres veem você? Dentro da instituição ou fora? Ambos. Olha, dentro da instituição eu não tenho dificuldades, porque elas enxergam, uma enxerga a outra como um exemplo. Tá? Então, por isso que ser assim, às vezes, um chefe ou uma autoridade, você acaba sendo um espelho. Tá? Então, tudo. Você fala assim, eu vou sair do quartel, coloco a gente fala paisano, né, que é a roupa que não é a farda, e posso fazer o que eu quiser. Não pode. Tá? Então, você tem regras, você tem... Porque, senão, vê lá a Major Jaqueline... Não tem nada contra uma mini saia, mas não fica bom, entendeu? Então, elas, dentro da instituição, elas enxergam você como exemplo. Tá? Então, tudo que você faz, elas falam assim, eu me espelho na senhora, né? Como nós também falamos, nós espelhamos na Coronel Nicolucci, né? E as mulheres aí fora, que eu tenho amizade, elas também eu vejo como um exemplo, tá? Porque a maioria do meu convívio são mulheres que não trabalham fora. São mulheres, como a procuradora falou, eu não sei nem se é porque os maridos não deixam, eu acho que é muito comodismo também, entendeu? É mais fácil você ficar em casa, né, cuidando de filhos, às vezes, né? Eu acho que hoje existe, sim, maridos que não deixam as mulheres, existem, mas eu acho que é um pouco mais de comodismo. Entendeu? Porque não é fácil você trabalhar fora, depois você chegar em casa, tem um filho para cuidar, depois tem seu marido, que também é um filho, né, que você tem que cuidar, e ainda ter tempo para você. Tá? Então, eu acho que eles enxergam a gente como um exemplo.
nas ações que você faz. É por isso que eu falei que a mulher, quando ela quer trabalhar, ter uma profissão, estudar, ela tem que se esforçar 3 vezes mais para conseguir, porque ela tem os filhos para criar e às vezes a mulher, por esse esforço excessivo, às vezes ela vai ter que deixar o filho em casa e ela não quer deixar, né? Então é muito mais difícil mesmo. Então, mas, Celina, nessa linha que você perguntou, eu tenho uma experiência que é interessante. Antes de ser secretária de governo, eu fui convidada pelo prefeito de São José, o Emanuel, para ser secretária da área de segurança, defesa do cidadão e segurança. E nessa pasta eu ia comandar 400 guardas municipais, fazer o relacionamento com a polícia militar, polícia civil, enfim, cuidar dessa área de segurança no âmbito do município, né? Naquilo que dizia respeito ao município. E eu não tinha experiência efetiva na área de segurança para assumir a pasta. Mas eu tinha experiências anteriores em gestão pública, em gerenciamento de pessoas, de crise, que levaram o prefeito a me convidar para a função. Eu ocupei o lugar de um ex-secretário homem, que ficou lá 6 meses, que era um engenheiro, que, como eu, também não tinha experiência na área de segurança. Mas ele ficou lá 6 meses e ninguém questionou o fato dele ir para lá. Nessa pasta, assim que eu assumi, o diretor da Guarda Municipal era um almirante aposentado. Almirante é a última patente, brigadeiro é a última patente, né? Na Marinha é o almirante. O almirante corresponde ao coronel, é a última patente, né, na Marinha, então ele era um homem conceituado, enfim, um almirante da Marinha, aposentado, que assumiu a direção da Guarda Municipal. Mas ele responderia para mim. Quando eu entrei, para minha surpresa, passou 2 dias que eu assumi, ele bateu na minha porta e disse o seguinte: olha, dona Clode, eu sinto muito, mas eu vou sair. Eu falei: o senhor vai sair? Mas por quê? As coisas estão indo tão bem, né? Eu chequei antes o seu trabalho, a guarda te respeita, as coisas estão indo bem com o senhor no comando da guarda, por que o senhor vai sair? Ele virou e disse: olha, eu vim aqui para fazer um trabalho técnico, eu sou um profissional sério, né? A nomeação da senhora me pareceu alguma coisa política. Mas eu falei assim: mas como assim? Ou seja, ele não questionou a nomeação do meu antecessor porque ele era homem, porque as condições eram as mesmas, ele era engenheiro, ele não conhecia a área de segurança. Eu sou gestora, eu não conhecia a área de segurança. Mas o fato de eu ser mulher, né, na cabeça dele, era uma indicação política sem consistência. E ele pediu demissão. Eu virei para ele e disse o seguinte: olha, almirante, eu vou pedir o seguinte para o senhor. O senhor, tá, em consideração ao prefeito, em consideração a mim, eu vou pedir ao senhor que fique 30 dias. E se em 30 dias, tá, o senhor observar que eu não estou conduzindo a secretaria, a pasta, com responsabilidade, seriedade, tá, aí sim, aí o senhor volte aqui, peça a sua demissão e eu dou a demissão para o senhor. Tá? Mas eu não admito que o senhor peça a demissão sem me conhecer. O senhor tem que me dar 30 dias. Nós vamos conversar, nós vamos fazer algumas reuniões, eu vou dizer as diretrizes da minha administração e o senhor vai dizer se vai ficar ou não. Muito bem. Passados 30 dias, né, obviamente ele não voltou para pedir demissão, ele ficou 4 anos comigo no comando, né, e no final nos tornamos amigos e, enfim, colaboramos mutuamente e tal. Mas a reação foi muito forte, né? Ele foi pedir demissão, porque ele achou que uma mulher que tinha sido indicado para aquele cargo não podia ser por capacidade técnica, não podia ser por capacidade gerencial e administrativa. Era uma indicação política pura e simples que aquilo não ia dar certo. Sendo que o meu antecessor tinha características muito parecidas com a minha e ele não questionou.
né? Se o anterior fosse alguém da área de segurança, eu até levaria em consideração ele falar, não, tirou uma pessoa da área de segurança, que é especialista, e colocou uma gestora. Isso não vai dar certo. Não, o anterior também não era da área de segurança e não foi questionado. Era um homem. A minha indicação foi questionada por ele. E fortemente, ele pediu demissão, né? Mas tudo se ajeitou, ele viu que era sério. Mas, então, a gente tem mesmo, né, que enfrentar essas situações com muita tranquilidade, né? E abrir os caminhos diariamente, porque senão você desiste, né? Desiste e a gente precisa avançar nesse sentido, né? De que as mulheres ocupem esses espaços com tudo que tem que ser. Uma coisa que eu mais ouço é, eu estou rezando muito para você, porque estar como vereadora e estar como presidente de Câmara é muito difícil. Fico feliz por isso, porque a gente sabe a importância das pessoas estar se preocupadas e torcendo para que dê certo. Mas também no seio da família tem também as pessoas... por que você não quis só continuar a ser assistente social? Por que você quis ser vereadora para sofrer? Mas assim, a gente não pode ter medo de assumir as responsabilidades. Eu tenho o meu tio, ele fala assim para mim, eu não sei porque você quis ser vereadora, eu não quero esse medo para você. Porque às vezes a gente costuma... a gente não aprende, às vezes, que a nossa história é minha história. É diferente das histórias de cada um aqui. E também as pessoas, o que elas veem acontecendo na política, em algumas realidades municipais que não acontecem na nossa cidade, mas daqui a pouco seu nome está numa corrupção. Mas isso não é isso não é política. Corrupção, Lava Jato não é política, né? E nós precisamos, a sociedade precisa acreditar numa coisa, nós precisamos ter as pessoas certas, responsáveis nos lugares certos. Então, e não acreditar que todo mundo vai ser igual. Se a gente pensar assim, vai ficar muito difícil a gente consertar o nosso Brasil, a nossa cidade, se a gente não pensar em valorizar, principalmente o cidadão, valorizar o seu voto, porque são pessoas que vão decidir a vida deles, né? Porque não é um concurso público, é uma eleição. Então, essa questão de responsabilidade no valor do voto é muito sério. Então, eu tenho que ficar o tempo todo falando para o meu tio, não é assim como o senhor pensa. Nós somos o lado bom, ético da política, né? Então, às vezes o pessoal costuma, mas você pode ser ameaçada, mas você pode, porque o seu jeito é assim, né? Então, mas eu falei assim, mas a gente não pode ter medo de defender a causa, porque senão a gente distancia. Então, eu tenho que saber que eu tenho que ser um bom ser humano, responsável, ético, se eu quiser contribuir para a sociedade. Porque se eu não tiver esse perfil, eu não contribuo para a sociedade. Se eu trabalhar meramente pelo salário, eu não estou contribuindo com a sociedade, né? Então, aqui a gente vê a mudança aqui da Câmara, que nós temos hoje 3 vereadoras, era para ter 4, né? Mas temos 3 vereadoras. Isso é importante, é importantíssimo, né? Mas também a gente tem os outros vereadores que também apoiam as causas das mulheres e entendem que a diferença é a união, né? A diferença é a união, e eu tenho que defender. Olha, não, eu estou lá trabalhando com responsabilidade, pode ficar sossegada, não vou ser ameaçada. Porque é uma preocupação, às vezes, natural, mas a gente não pode deixar de assumir com muita coerência, com muita determinação, a dificuldade que nos é colocada. E tem dificuldade todo dia. Eu não sei, não posso falar pela promotora, nem pela comandante, mas a gente que é político, gestor político, a gente vive política 24 horas. Então, a gente é um servidor diferenciado, né? Porque se alguém ligar para mim 2 horas da manhã para resolver um problema e é falta de direito, tem que sair de casa correndo. Eu já cheguei a ficar acompanhando o setor de saúde 12 horas. Fiquei ali sentado só observando. Né? Primeiro como autoridade, como vereadora, mas eu não me identifico. Uma coisa que eu não gosto é dar carteirada. Que eu sou autoridade, às vezes eu chego num lugar simples, fico lá na minha, né, e observo, porque eu tenho que me colocar no lugar sempre do povo. Então, essa é a minha ação. Mas, assim, a gente é totalmente questionada
principalmente pelo jeito, às vezes, de vestir, né, pessoal? Mas você é vereadora mesmo? Você é... Então, a gente fica respondendo tudo isso, mas a gente está aqui para mostrar que o diferencial nosso e do ser humano, de todo mundo, se cada um se preocupar em fazer as coisas com responsabilidade, determinação e buscando a questão da ética, eu acho que a gente muda a nossa cidade e também desperta as outras pessoas que ainda estão no comodismo, né? Estão assim vivendo o seu mundinho. E se a gente quiser mudar o nosso bairro, a nossa cidade, nós temos que sair do nosso mundinho. Eu acho que eu estou até olhando aqui, está meio adiantado da hora. Já vi a Cibele se mexendo, pegando o microfone para encerrar, não sei. Mas eu queria só fazer algumas considerações. A pergunta era se em algum momento eu senti algum tipo de preconceito ou algum tipo de descrença pela família, pelos meus amigos, pelo meu círculo de amizade. E o que eu queria compartilhar com vocês é que eu me sinto muito privilegiada mesmo, porque eu venho de uma família em que eu sempre sempre recebi incentivo e estímulo para eu ser o que eu quisesse, sempre recebi. Eu me sinto realmente muito privilegiada. Nunca me senti, nunca ninguém me falou que eu não daria conta, muito pelo contrário, me deram todas as condições emocionais para eu acreditar em mim e alcançar os meus objetivos. Me considero privilegiada porque vivi em comunidades em que eu nunca me senti que nenhum amigo, nenhuma amiga, ninguém nunca, nenhum professor, ninguém nunca de mim não acreditou em mim. Então, eu realmente não sei o que é a mulher achar que não dá conta de um negócio. Isso, para mim, é uma coisa muito natural na minha família. Eu ainda tenho o privilégio de ter um marido que veio de uma família onde pai e mãe tinham funções absolutamente iguais dentro daquela família. Então, é um marido... Eu me recuso a usar a palavra... Até a expressão que a gente usa demonstra a inequidade. Olha só, as pessoas falam, meu marido ajuda muito. Eu me recuso a usar essa palavra. Não é ajuda. Ajudar pressupõe que a obrigação é minha e que ele faz um favor de me ajudar. A família é única, nós compartilhamos uma casa, nós fizemos filhos juntos, nós criamos os filhos juntos e nós juntos participamos da rotina da casa. E ele me respalda 100% dos meus sonhos, nas minhas lutas, no meu trabalho. Não tenho culpa quando eu preciso trabalhar um pouco mais, que eu amo o que eu faço, porque ele está dando conta das crianças. E, da mesma forma, quando ele precisa se estender até mais tarde, é uma participação 100% de igualdade. Então, eu me sinto privilegiada. Eu não sei o que é ter que lidar com um marido que eu preciso cuidar. Eu não sei o que é lidar com um pai que não acredita também. Eu não sei. Assim, eu falo. Só que, trabalhando na promotoria há mais de 20 anos, na área de direitos humanos, na área de infância, eu aprendo todos os dias. Isso é um aprendizado constante, porque a gente nunca deixa de aprender. Hoje eu me envergonho de coisa que eu fiz ontem, que eu fiz há 10 anos. Falo, meu Deus, né? E eu quero acreditar que eu vou fazer melhor amanhã. Mas a gente, graças a Deus, a gente evolui, e é isso que a gente tem que buscar, evolução. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é a realidade das mulheres que eu vejo não é a minha. E não é porque eu tenho facilidade e eu fui estimulada e recebi plenas condições de alcançar meu objetivo, que eu vou acreditar que aquela que não está chegando lá é porque ela não queira. E aí eu volto numa sociedade machista que nós vivemos, volto nessa sociedade, eu volto em situações e que acontecem nas melhores famílias, em qualquer nível social e cultural, de amigas minhas, que não viveram em famílias como eu vivi, meu marido viveu, que viveram em famílias que a mãe cuidava do pai. Esse é o exemplo de, culturalmente, qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem. Cresceram numa família dessa forma. São números de pesquisas sérias internacionais que mostram que uma família, quando tiver que escolher entre investir num filho ou numa filha, investe no filho e a menina fica em casa ajudando a mãe, cuidando da rotina doméstica. Nós temos famílias que a mulher trabalha o dia inteiro, ela prova que ela é boa, ela se esforça, ela faz tudo. Só que ela chega em casa e o marido sequer ajuda. E aí ela tem a tal da rotina tripla, quádrupla, e ela ainda é a única responsável por preparar a janta e cuidar do filho e cuidar da casa. São realidades que a gente não pode desprezar, não é a minha, mas eu sei que existe. E aí como que eu vou julgar aquela mulher que não dá conta e não chega lá, porque ela não tem respaldo efetivo, nunca recebeu, talvez, e não tem ainda um respaldo efetivo para ir à luta e fazer o que ela tem que fazer. Em outras palavras, eu queria
em relação ao que a Major Jaqueline disse, acho que assim, a única coisa que eu discordaria, todo mundo está falando na mesma linha, a gente está todo mundo na mesma sintonia, mas acho que a única correçãozinha que eu faria em relação ao que ela disse, às vezes eu vejo um equívoco muito grande da sociedade em geral, que fala da mulher que é feminista de forma pejorativa, fala que a mulher fica com mimimi, que a mulher é fraca quando reclama, que ela que arregaça as mangas e vai à luta. Tudo recai nas costas da mulher, sempre ela é a desmerecida, é sempre ela que não dá conta, é sempre ela que é a vagal, é sempre ela que é fraca. E a gente esquece a sociedade que não permite que essa mulher seja efetivamente o que ela queira ser. Não é meu caso, mas é números mundiais, acabei de falar para vocês, números mundiais do Fórum Econômico Mundial, mostrando a realidade no mundo. No mundo. E o Brasil, 79 no nível de desigualdade. A gente está mal na fita. E aí eu fico... A única coisa que eu discordaria do que ela falou é essas pessoas que eventualmente criticam e falam do feminismo de forma pejorativa, associa a mulher ver o homem como um inimigo, como se a feminista odiasse o homem, como se a feminista estivesse competindo com o homem ou achasse que o homem tira o lugar dela. E eu acho que a correção, no meu humilde ponto de vista, a correção que eu faria nisso não é esse o papel do feminista, não é esse que defende a igualdade de gênero, não é ser inimiga do homem em hipótese nenhuma. É muito pelo contrário, é uma briga em que busca uma sociedade igualitária que reconhece a força produtiva de uma mulher, porque a sociedade que der igualdade, que der condições de igualdade, que a mulher não tenha que provar mais que ninguém para fazer a mesma coisa e que ganhe a mesma coisa no final, essa diferença de salário é no mundo, não é no Brasil, é no mundo. A indústria de cinema agora nos Estados Unidos não para de mostrar em Hollywood. Todas as mulheres ganham quase metade dos homens, no mínimo 30% no mundo inteiro, até no país que está em primeiro lugar de igualdade, que é a Finlândia segundo, é a Islândia, primeiro lugar de igualdade no mundo. Tem disparo. Se você entrar na pesquisa, mostra que até o que está em primeiro lugar ainda tem um nível imenso de desigualdade entre homem e entre mulher. Então, busca-se simplesmente a igualdade, não é ser inimigo, não é lutar contra o homem, não é mimimi, não é nada disso. É sociedade. Então, a luta não é contra o homem, a luta é contra a sociedade que inclui mulheres machistas que julgam as semelhantes, para fazer a sociedade entender que tem espaço para todos, que todos temos que ter plenas igualdades de condições, de luta, de reconhecimento, e um país que dá chance para sua mulher, para a mulher ser o que ela bem entender nas igualdades de condições do homem, são sociedades comprovadamente avançadas do ponto de vista econômico, são sociedades mais bem-sucedidas, são sociedades mais ricas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque está no papel de cada um de nós aqui reconhecer como sociedade preconceituosa e tentar leiam um pouco mais, pesquisem um pouco mais, estudem um pouco mais para a gente entender como isso funciona, para a gente conseguir operar mudanças na nossa pequena comunidade, no nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos maridos, enfim. Era isso que eu queria falar. Eu acho que não quis dizer assim que o homem, enxergar o homem como um inimigo, entendeu? Mas eu acho que a mulher, você vê assim, o centro tudo é a mulher. E o poder da mudança está na mão de quem? Da mulher. Porque a geração futura dos homens está nas nossas mãos. Porque é a forma da gente educar um filho, entendeu? É a forma de a gente chamar a atenção de um sobrinho, né? Então, o homem que nós queremos assim para o futuro, né? Porque o machismo parte do homem. Eu acho que está nas nossas mãos. Tipo assim, olha, o homem ser gentil, e cabe a nós, mulheres, como mães, como tias, como vizinho, cabe a nós mudarmos essa cabeça. Eu agradeço a minha sogrinha todos os dias com o meu maridão que eu tenho, porque eu falo, o papel dela foi fundamental. Não, então, o papel fundamental de nós querermos o homem, né, é nós mães, ou nós tias, entendeu? Eu tenho, quando, às vezes, assim, eu vejo uma pessoa, já vi, né, na própria novela, você enxerga aí o pessoal falando assim, mas
o homem tem que bater, tem que ser violento. Então, acho que a mudança está nas mãos das mulheres. Porque, querendo ou não querendo, a gestão de um lar está na mão da mulher. E só desculpa, eu juro que é a última coisinha, é rápida. Olha que interessante, os homens são machistas, mas, na verdade, as mulheres são mais que os homens, acreditem. As pesquisas mostram que as mulheres são muito piores que os homens. Eu vou dar um exemplo prático da minha atuação profissional. Eu fiz júri muitos anos. Júri é aquele que a gente vê quando tem algum crime contra a vida, não é julgado por um juiz, é julgado por um júri popular. São aquelas sessões de julgamento que vocês devem estar familiarizados. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, são 7 jurados que são... E aí, no início de um julgamento, o promotor e o advogado de defesa podem recusar até 3 e assim por diante. Pois bem, acredite se quiser, quando tinha crime de morte, que a vítima era uma mulher que tinha sido estuprada e morta... Perdão. Quando na verdade, nos crimes contra a vida, basta que seja tentado, não precisa ser consumado. Então, vai para julgamento do júri, inclusive quando é uma tentativa e a vítima está viva. E aí existiam situações em que a mulher era viva e ela ia prestar depoimento como vítima no julgamento. Acreditem se quiser. Os promotores recebiam treinamento, nós recebíamos treinamento com base em estudos e pesquisas de que quando a mulher era vítima, que tinha tido estupro, crime sexual e tentativa de morte, ou até mesmo quando tinha fotografias no processo, mas a mulher tinha sido morta, para focar nos homens, nos jurados homens. Porque as mulheres... Com estudos mostravam que, ao longo dos vários anos de pesquisas, as mulheres eram muito mais duras com as próprias mulheres. Elas olhavam para aquela mulher que chegava para sentar ali para ser ouvida, olhava de cima e embaixo e falava, nossa, mas também com esse comportamento, essa pediu... Os homens eram muito mais solidários à dor da mulher, achavam aquele agressor, não se identificavam com aquele agressor, nunca fariam aquilo e eles condenavam. E a mulherada olhava a mulher de cima e embaixo, culpabilizava a mulher. Péssimas juradas as mulheres para julgar crimes contra as próprias. Então, assim, é assustador isso, não é? Isso é assustador. Isso é só um exemplo que eu dei. Poderia indicar inúmeros aqui. Então, vocês percebam que é uma sociedade que precisa mudar como um todo e a educação começa dentro de casa com os nossos filhos. É isso mesmo. Eu só vou dar um exemplo. Tive uma amiga, nós fomos num almoço. E depois ela falou para o filho dela, agora é a sua vez de lavar a louça. E o filho dela foi, lavou a louça. Aí então eu falei para minha filha, vai também ajudar, né? E aí uma amiga falou assim, nossa, que absurdo, você vai pôr o seu filho, homem, lavando louça? Ela falou, vou, porque eu tenho que ensinar. Porque futuramente ele vai casar, vai ter seu lar, ele vai ter que participar do serviço junto com a esposa. Como a esposa vai sair para trabalhar para, né, participar na economia do lar. Então, quer dizer, parte, às vezes, muito da gente. Então, nós, mulheres, é que temos o produto na mão. Cabe a nós começar lá na nossa residência a mudar esse conceito das diferenças entre homens e mulheres. E a senhora falou uma coisa certa. Eu sou muito radical, sabe? Eu acho um absurdo. Quando um filho nasce, você dá o quê? Ferro de passar roupa, panelinha, né? E agora, agora para o homem você dá um tablet, dá um Wii lá da vida, um monte de brinquedos eletrônicos. Entendeu? Então, cabe a nós mudarmos essa situação. E outra coisa, o pessoal fala que a mulher é do sexo frágil, mas não é. Nós, da Polícia Militar, que lidamos com muito suicídio, pessoal, você não vê o número de suicídio de mulheres. A mulher, você vê lá, a senhora está de prova, vê lá, o homem deixou ela numa situação com 4 filhos pequenos para criar. E você não vê a mulher cometendo suicídio porque ela não sabe como vai criar aquelas crianças. Não, ela vai à luta, trabalha em 2 ou 3 serviços para criar. Agora, o homem, dependendo da situação, essa semana mesmo, um jovem de 18 anos se suicidou aqui em Jacareí.
entendeu? E às vezes você vai investigar o porquê, ou é porque ele não se encontrou, ou é porque a namorada largou, ou porque está ruim economicamente, né? E a mulher não, a mulher vai criar os 4 filhos, e os 4 filhos acabam até fazendo faculdade, fazendo um monte de coisa. Obrigada pela presença de todos vocês. Presidente, a senhora quer que eu passe para elas fazerem umas últimas considerações rapidamente? Cada uma? Posso? Então, senhoras, rapidamente, quem quiser fazer algumas últimas considerações, logo em seguida, presidente, a senhora pode encerrar. Bom, agradecer o convite da presidente da Câmara, Lucimar, agradecer a todos vocês por terem ficado aqui até agora. A nossa jornalista, ela não imaginou que a coisa se estendesse tanto, a mulherada fala, é só dar um microfone que a gente tem o que dizer, e está aqui. Mais de 2 horas de debate, muito produtivo, muito bacana. Muito obrigada a todos vocês. Eu quero encerrar falando que foi uma oportunidade incrível de conversar com essas mulheres maravilhosas e com todos os presentes sobre um tema que me é muito caro, E eu quero deixar aqui o meu testemunho para vocês. A sociedade de Jacareí é uma sociedade com a qual eu tenho muito orgulho de trabalhar. Temos que nos unir para operar mudanças efetivas. Na data de ontem, eu soube que foi apresentado um projeto de lei que agora está nas mãos desta Câmara, Família Segura, que é um trabalho exatamente voltado à proteção da mulher e das famílias, porque quando se ataca uma mulher, se ataca e se atinge a família inteira. Está nas mãos dessa Câmara a apreciação de uma legislação municipal que vai colocar Jacareí à frente, na vanguarda, assim como outros municípios, nessa questão de combate à violência de qualquer sorte contra a mulher. Então, eu acredito, Jacareí já se desponta em várias partes como vanguardista, como nós temos, por exemplo, todo um atendimento integrado de violência sexual contra crianças e adolescentes, agora nesse combate em relação à mulher. Então, assim, é uma sociedade fantástica, que quer mudar, que quer crescer, que quer fazer diferente. Eu adoro fazer parte disso e convoco todos vocês aqui presentes a passar essa mensagem de união em busca de uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Bom, dentro da que a promotora falou, eu acho que nós devemos deixar o individualismo de lado, ver só o nosso lado e unirmos para realmente melhorar a qualidade de vida, principalmente dessas pessoas que são vítimas de violência, seja física ou psicológica dentro de casa. E só vamos conseguir se a sociedade se unir contra isso, porque a pessoa que é vítima, ela fica realmente totalmente sem ação. Entendeu? E nós, como sociedade, nós sabemos de vizinhos ou dentro da nossa própria família. Eu acho que todo mundo tem que se unir e procurar uma sociedade mais igualitária e mais justa. Quero agradecer também. Eu confesso que eu estava bastante nervosa antes de vir aqui, mas me senti acolhida, me senti parte do mundo de todo mundo, de todos aqui. Foi muito prazeroso, foi muito bacana. Obrigada. Então, eu quero, assim, agradecer a oportunidade, porque a identidade dessas mulheres, empoderamento, às vezes até distancia um pouco as mulheres da ação na sociedade. Então, aqui é a força da mulher na sociedade, porque, indiscutivelmente, muitas iniciativas têm que partir da mulher, para agregar os homens, para somar os homens. E a gente está vendo aqui a atitude que é o mais importante de tudo. Sobre o projeto que a doutora Renata colocou, eu acho que o grande do projeto é que nós vamos poder unir as forças, interação, porque a gente vai colocar atrás das grades, fazer esforço para colocar atrás das grades os agressores. A única maneira, eu acho, de diminuir e encorajar as mulheres a fazer-se respeitada é a questão da gente punir os agressores, colocar os agressores atrás das grades. E acho que assim, a força do ser humano, eu gosto muito de observar muitas pessoas com
as pessoas portadoras de necessidades especiais. O quanto elas dão exemplos para a gente, os atletas também, o quanto que eles dão exemplo do poder que o ser humano tem de se superar e de mostrar o seu potencial e de ir à vitória e trabalhar bastante. Então, aqui a gente está vendo as diversas profissões, então aqui eu já agradeço imensamente o testemunho de vida que cada um, eu acho que aqui todo mundo saiu, aprendeu alguma coisa, porque na vida nós somos eternos aprendizes, né? Então, aqui a gente agradece a doutora Moira, a Jaqueline, Coronel Jaqueline, doutora Renata, Major, né? A Cláudia, aqui nós somos apenas alguns exemplos, mas uma coisa ficou clara: nós queremos contribuir para a sociedade, para a nossa cidade e para o dia ser melhor. E a gente aqui deixa egos, deixa caprichos de lado, porque a gente está observando a valorização do ser humano, da pessoa humana, que é isso que vai fortalecer a nossa cidade, né? Então, aqui a gente agradece a todos os organizadores desse evento, a TV Câmara. Eu queria também agradecer a presença do vereador Abner, né, o único vereador que está aqui presente nesse evento. Muito obrigado por prestigiar, Abner. E todos os convidados aqui. Nós estamos vendo aqui o Veloso, que ele é presidente da Academia de Letras de Jacareí. A todos os servidores presentes, as pessoas os estagiários estão aqui com a gente também. Então, todo mundo aqui está aqui para aprender. Então, parabéns mais uma vez. E a gente tem que promover mais essa integração, né, promotora? Para a gente poder unir as ações e realmente mudar a cidade de Jacareí. Eu acredito muito nessa cidade, que vai completar 366 anos, e a gente pode ser um exemplo para muitos municípios, a começar de cada um de nós. Então, obrigado pela presença e obrigado a todos que estão acompanhando a gente pela TV Câmara. E vai ser reprisado em vários momentos essa troca de ideias, de testemunhos de vida. E feliz Dia das Mulheres. O Dia da Mulher para ser comemorado com luta, com ousadia e com atitude. Então, boa tarde.